Bom dia, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito importante aqui no Brasil. É aniversário de morte de Zumbi dos Palmares, um ícone na luta contra a escravidão e também esposo desta mulher maravilhosa, Dandara, outro ícone na luta negra contra a escravidão. E é por isso que hoje é o Dia da Consciência Negra e é feriado em diversas cidades do país. É um dia de luta e para nós brancos é um dia de reflexão, de reconhecer o nosso privilégio branco e também entender que a gente faz parte do problema de uma sociedade ainda tão racista. Privilégio branco é quando você liga a sua TV e tem várias pessoas iguais a você lá. Olha só, que maravilha. Só pra gente exemplificar quantas pessoas a gente conhece de destaque ou referência que são negras. Enquanto a gente dá pequenos passos para uma sociedade mais justa, muitas pessoas e muitas atletas negras conquistaram feitos históricos, mas ainda são desconhecidas. Olha, a lista é enorme. Se a gente fosse falar de todas as mulheres fodas negras que fizeram história no esporte, esse vídeo ia durar mais que o irlandês, a lista de Schindler. Por isso nós escolhemos 3 delas, que a minha sócia, a repórter Roberta Nina, já falou lá no blog, mas agora a gente vai trazer para esse conteúdo audiovisual maravilhoso. Vamos começar por Wanda dos Santos. Paulistana, como eu, nasceu em 1932 e fez história no atletismo. Em 1952, disputou 80 metros com barreiras nas Olimpíadas de Helsinki. Em 1960, foi a única mulher numa delegação de 81 pessoas nas Olimpíadas de Roma. Em Helsinki, outras atletas se recusavam a ficar do lado dela ou a cumprimentá-la por ela ser negra. A Wanda foi a segunda mulher negra brasileira a disputar Jogos Olímpicos. Ela também participou de diversas edições dos Jogos Pan-Americanos, sendo que ela medalhou em todas as edições. Ela conquistou 3 medalhas de bronze e 1 de prata. Ela também foi professora de Educação Física para o ensino fundamental e assim como a Ida dos Santos, que eu já falei aqui em outro Não Te Contaram, também foi uma referência na luta contra o racismo e o machismo no esporte. Agora vamos falar de Piedade Coutinho da natação. Ela nasceu em 1920 na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, e em 1934 começou a nadar. Quando ela já era atleta do Flamengo, bateu o recorde brasileiro dos 400 metros livres, o que a levou para as Olimpíadas de Berlim em 1936. Gente, atenção! Nestes Jogos Olímpicos, nesta edição, ela bateu o recorde sul-americano ficando em 5º lugar. 68 anos depois, o recorde foi igualado por Joana Maranhão nas Olimpíadas de Atenas em 2004. A Piedade abandonou a natação para se casar e ter filhos. Mas em 1943 ela voltou a nadar. Em 1948 ela foi para as Olimpíadas de Londres e nesta edição ela conseguiu 2 sextos lugares nos 400 livres e também no revezamento 4%. A Piedade diz que naquela época era um tabu uma mulher nadar, fazer esporte, porque o papel dela era cuidar da casa, ter marido e os filhos. Mas ela sabe que ela foi um exemplo para que meninas pudessem sonhar em nadar, em fazer esporte e não só seguissem o destino imposto pela sociedade. Após abandonar as piscinas, ela também foi diretora de natação do Botafogo e começou um trabalho com deficientes físicos. Ela teve interesse nessa área depois de visitar um hospital nas Olimpíadas de 1936 em Berlim que reabilitava crianças deficientes. Ela também fez campanha para a construção do lar de recuperação da paralisia infantil, onde ela desenvolveu, claro, atividades aquáticas. Ela deu seguimento a esse trabalho em Portugal, onde ela morou durante 8 anos, e também em Brasília. E desde 2013, Piedade Coutinho tem o seu nome e seus feitos eternizados no Hall da Fama da natação brasileira. Agora voltamos pro atletismo e vamos falar de Irenice Rodrigues. Ela mineira, nasceu em Itabirito, foi muito difícil falar esse nome, Itabirito, e foi uma das melhores atletas da sua geração da década de 70.
Só que além de atleta, ela era o quê? Grevista, antifascista, lutava em movimentos sociais. Gente, anos 60, ditadura, você acha que essa mulher incomodava ou não? Sim, né? Mas eu gosto. Naquela época você às vezes não precisava nem falar, bastava pensar. Para você já ter logo uma represária. Ela pensava e queria que todo mundo pensasse, mas só que ninguém estava querendo pensar. Ela foi perseguida. Ela praticava salto em altura e defendeu o Botafogo do Rio de Janeiro. Ela também praticava salto em distância, 400 metros e 800 metros. Sendo que ela desafiou as estruturas da época, porque os 800 metros não era uma prova para mulher. Mais uma, né, gente? Não tem paz. E uma matéria publicada no Jornal dos Esportes em 23 de julho de 1967 evidenciava o quanto as diretrizes do CND, Conselho Nacional dos Desportos, estavam caindo por terra. A atleta Irenice Maria Rodrigues, que no último sábado melhorou sua marca nos 800 metros, não havia sido convocada para esta difícil prova, não recomendada para as mulheres. A resistência do sexo frágil a estas provas segue como tema principal na medicina esportiva pelo mundo. Uma prova de tamanha envergadura para o sexo feminino. Ela foi recordista brasileira dos 400 metros rasos e sul-americana dos 800 metros. Em 1967, ela estabeleceu o primeiro recorde reconhecido dos 800 metros. Um ano depois, ela foi para os Jogos Olímpicos da Cidade do México. Mas lá, ela foi expulsa por uma atitude antidesportiva por um desentendimento com outro atleta da delegação. Irenice sempre lutou pelo direito dos atletas, sejam eles os mais básicos, como acomodação, diárias, equipamentos, subsídios, e até mesmo os mais universais, como igualdade de gênero, igualdade racial e justiça pelo trabalho. Gente, mas de tudo isso que aconteceu, ela foi banida das Olimpíadas e ela teve todos os seus registros apagados dos documentos esportivos oficiais do país. Aqui são 3 exemplos de mulheres que, além de superar os desafios dos esportes, tiveram que lidar com o preconceito de gênero e de raça. Aí dá para entender a dificuldade das mulheres negras de conquistarem os seus espaços, que são aparentemente tão naturais para as pessoas brancas. E mesmo assim, quando elas alcançam, são rapidamente esquecidas. Uma atleta tão importante, Itabirito ignorá-la completamente. Mas também foi enfrentar o regime militar, deu no que deu. Aqui no Dibradoras a gente tem consciência do nosso privilégio branco. A gente sabe que, por sermos mulheres brancas, muitas portas foram abertas e a gente encara como compromisso e responsabilidade também falar das mulheres negras e também dar espaço a elas. Você falar de racismo a partir do lugar da branquitude é uma coisa, e é importante que você fale, na verdade. Na verdade, é essencial que as pessoas brancas falem sobre isso. E é por isso que a gente também vai deixar aqui, no texto desse vídeo, na descrição, indicação de diversas mulheres que fazem parte da luta antirracista no esporte. É isso, feliz Dia da Consciência Negra, é um chamado mesmo à consciência. Vamos entender que nós brancos fazemos parte disso, que é culpa, é uma dívida histórica que a gente tem com a população negra e é nosso papel também ser ativo nessa luta. Tudo bem você ser privilegiada, mas o que você faz com esse privilégio? É esse o ponto. É isso, até a próxima.